Olá pessoal! Hoje, vamos embarcar em uma jornada para entender um dos maiores vilões da nossa produtividade, a procrastinação. Você sabia que procrastinar não é apenas uma questão de falta de disciplina? Existe uma série de mecanismos psicológicos e neurológicos por trás disso. Neste vídeo, vamos descobrir como nosso cérebro nos engana, fazendo com que adiem tarefas importantes, e, mais importante, como podemos quebrar esse ciclo vicioso. Vamos mergulhar nos mistérios da procrastinação, entender suas raízes e, claro, explorar soluções práticas para vencer esse desafio diário. Preparados? Então, vamos lá! Agora, você pode estar se perguntando o porquê esse assunto é tão importante para mim. A resposta é simples. A procrastinação afeta todos nós em algum momento da vida. Seja no trabalho, na escola, ou até mesmo nas nossas metas pessoais. Nós gastamos horas adiando aquilo que sabemos que é importante, mas, no final, nos sentimos frustrados, ansiosos e incapazes de avançar. Além disso, a procrastinação gera um impacto direto na nossa autoestima. Não cumprir tarefas gera a sensação de estar constantemente atrás, de estar deixando as oportunidades escaparem. No entanto, o mais interessante é que, ao compreender os mecanismos por trás desse comportamento, podemos reverter a situação e mudar nossa relação com as tarefas. Agora, vamos começar a entender o que realmente está acontecendo dentro da nossa cabeça quando decidimos adiar algo. Primeiramente, temos o dilema da dopamina. O que é isso? Bem, nosso cérebro é programado para buscar recompensas imediatas. Imagine que você tem que escrever um relatório, mas ao mesmo tempo pode dar uma olhadinha nas redes sociais. Qual opção parece mais atraente? A segunda, certo? Isso acontece porque o cérebro libera dopamina e o neurotransmissor do prazer e sempre que experimentamos gratificação instantânea. Essa sensação de recompensa imediata, por mais simples que seja, acaba se tornando mais poderosa do que o benefício de longo prazo que uma tarefa concluída poderia trazer. Ou seja, nosso cérebro prioriza a recompensa instantânea em detrimento dos benefícios futuros. Mas a procrastinação não é apenas sobre buscar prazer imediato. Há também o fator do medo. Medo de falhar, medo de não ser perfeito, medo de ser julgado. A ansiedade gerada por essas preocupações muitas vezes nos paralisa e nos impede de iniciar uma tarefa, ou mesmo de finalizá-la. Já reparou como evitamos coisas difíceis e complexas, não porque não saibamos o que fazer, mas porque o medo do insucesso nos impede de dar o primeiro passo? Esse é o poder da ansiedade e do perfeccionismo. Elas criam um bloqueio mental que nos mantém na inatividade, mesmo quando sabemos que a única forma de superar esses sentimentos é enfrentando a tarefa. E ainda tem mais, o nosso cérebro, muitas vezes, não consegue olhar para o futuro de maneira clara e focada. Quando uma tarefa parece distante ou sem recompensa imediata, nosso cérebro se sente desconectado dela. Isso cria a sensação de que não é urgente ou posso fazer isso depois, o que nos leva a postergar. Essa tendência de priorizar o agora, mesmo que o agora seja algo que não nos traga benefícios reais, é uma das causas centrais da procrastinação. E o pior é que, ao procrastinar, nos distanciamos ainda mais do nosso verdadeiro objetivo. Isso gera frustração e, com o tempo, aumenta a sensação de culpa, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Como quebrar a procrastinação? Agora que já entendemos um pouco sobre o que está por trás da procrastinação, é hora de focar em como podemos mudar esse comportamento. A primeira coisa que precisamos fazer é reprogramar o nosso cérebro para priorizar as recompensas de longo prazo. A chave aqui é entender que o prazer imediato, como o que sentimos ao dar uma olhadinha nas redes sociais ou fazer algo mais fácil e agradável, precisa ser substituído por uma nova forma de gratificação. Ou seja, precisamos aprender a saborear o prazer de uma realização duradoura, e não apenas os pequenos prazeres fugazes. Mas como podemos fazer isso de maneira prática e eficiente?
A resposta está em criar novos hábitos e estratégias que nos ajudem a encontrar prazer e motivação até nas tarefas mais desafiadoras. Divida as tarefas em etapas menores. Uma das formas mais poderosas de combater a procrastinação é dividir grandes tarefas em etapas menores e mais gerenciáveis. Quando olhamos para um projeto ou objetivo grande, ele pode parecer intimidante e até assustador. Isso faz com que nossa tendência natural seja adiar, pois a tarefa parece enorme demais para ser enfrentada de uma só vez. Aqui entra a técnica de dividir. Ao transformar um grande projeto em várias pequenas etapas, ficamos com uma sensação de controle. Cada pequena vitória se torna uma recompensa que ativa o sistema de dopamina, trazendo prazer imediato à medida que avançamos. Por exemplo, se você precisa escrever um relatório de 20 páginas, em vez de pensar eu preciso escrever esse relatório, comece dividindo a tarefa em partes menores. Como escrever a introdução, pesquisar o primeiro tema, escrever o primeiro capítulo. A sensação de progresso constante faz com que o cérebro libere dopamina, criando uma recompensa emocional que nos motiva a continuar, até mesmo quando o final da tarefa parece distante. A técnica do Pomodoro, concentrando-se no agora. Outro método altamente eficaz é a técnica Pomodoro. Essa técnica é simples, mas extremamente poderosa. Consiste em trabalhar por períodos curtos e focados, geralmente de 25 minutos, seguidos por 5 minutos de descanso. Ao usar esse sistema, você cria períodos de intensa concentração seguidos de pequenos momentos de alívio. O segredo está no fato de que, ao focar apenas no agora, e não no grande trabalho à frente, conseguimos reduzir a ansiedade e aumentar a produtividade. Em vez de ficar paralisado pela magnitude da tarefa, trabalhamos de forma eficiente, sem sobrecarga mental. Além disso, o ato de dar pequenas pausas é uma forma de reforçar o cérebro com recompensas imediatas, mas, ao mesmo tempo, garante que a tarefa seja concluída. Isso permite que o processo de produtividade se torne algo prazeroso e não uma obrigação angustiante. Mudança de perspectiva, encare a tarefa como um desafio e não como um obstáculo. Outro ponto importante para quebrar o ciclo da procrastinação é mudar a forma como vemos as tarefas. Em vez de encarar um trabalho como um fardo ou um obstáculo difícil de transpor, devemos vê-lo como um desafio que nos permitirá crescer. Quando nos sentimos desafiados, nosso cérebro começa a liberar substâncias químicas como a dopamina e a endorfina, que são associadas ao prazer e à satisfação. Isso nos dá mais energia para persistir na tarefa. Experimente transformar suas metas diárias em desafios. Em vez de pensar o eu tenho que fazer isso, tente pensar o eu vou conseguir fazer isso e aprender algo novo no caminho. Isso não só vai diminuir a ansiedade e o medo, como também torna a jornada mais interessante e menos penosa. A importância do compromisso público. Outra maneira de impulsionar a nossa produtividade é estabelecer compromissos públicos. Isso pode parecer algo simples, mas tem um impacto significativo. Quando compartilhamos nossos objetivos com alguém, seja um amigo, familiar ou até nas redes sociais, nos sentimos mais responsáveis. A ideia de que outras pessoas sabem o que estamos fazendo cria um senso de urgência que diminui o desejo de procrastinar. O que acontece aqui é uma técnica psicológica chamada o compromisso social. O medo de desapontar alguém ou de ser visto como alguém que não cumpre o que promete pode ser uma grande força motriz para agir. Claro, é importante que esse compromisso seja feito com pessoas que realmente se importem com o seu sucesso, pois, assim, você terá o apoio emocional necessário para seguir em frente. Automatize pequenos hábitos. Outra forma inteligente de combater a procrastinação é automatizando pequenas tarefas que, de outra forma, poderiam ser adiadas. Isso significa que, ao invés de ter que decidir o que fazer o tempo todo, você cria um sistema de rotinas que te impulsiona a agir sem ter que pensar muito. Por exemplo, se você tem dificuldade em ir à academia, defina um horário fixo para o exercício. Se você sempre adia o início de um trabalho, estabeleça um ambiente livre de distrações para começar a trabalhar assim que você se sentar à mesa.
A automação cria consistência e diminui o atrito mental de decidir começar uma tarefa. Esse tipo de sistema ajuda a reduzir a procrastinação, porque as decisões já foram tomadas por você. O cérebro não precisa gastar energia extra decidindo o que fazer a seguir. Dê a si mesmo permissão para errar. Por fim, uma das maiores barreiras que enfrentamos ao tentar quebrar a procrastinação é o medo do erro. Muitas vezes, adiamos as tarefas porque temos medo de falhar, de não sermos perfeitos. Mas a verdade é que ninguém é perfeito e todos nós cometemos erros. Em vez de ver o erro como algo negativo, devemos entendê-lo como uma oportunidade de aprendizado. Quando mudamos nossa perspectiva e passamos a ver o erro como parte do processo, a ansiedade diminui. Isso nos dá a coragem necessária para iniciar, sem nos preocuparmos com o resultado imediato. Portanto, ao invés de se criticar por cada falha ou dificuldade, ofereça-se a permissão de tentar. Lembre-se, o fracasso não é o fim, mas apenas uma etapa em direção ao sucesso. Essas estratégias não são fórmulas mágicas, mas com o tempo, ao aplicar essas técnicas, o ciclo da procrastinação começa a se quebrar. Você perceberá que, ao tornar as tarefas mais simples, recompensadoras e acessíveis, o medo e a ansiedade diminuem, e a produtividade cresce. Ao final do processo, você vai se surpreender com a transformação que uma mudança de hábitos pode trazer para a sua vida. Como a ansiedade afeta a produtividade? Em relação ao medo e à ansiedade, uma abordagem interessante é mudar a forma como vemos a tarefa. Muitas vezes, o simples fato de visualizar o pior cenário já nos bloqueia. Mas e se, ao invés de temer o erro, nós aceitássemos que o erro faz parte do processo? Quando aprendemos a ver a falha como uma oportunidade de aprendizado, a ansiedade diminui. Podemos até mesmo visualizar a tarefa como um desafio que, quando vencido, nos traz um senso de realização. Acredite, isso muda a forma como nosso cérebro reage a essas situações, tornando-o agora mais atraente. Para lidar com a tendência do nosso cérebro de priorizar o presente, uma estratégia eficaz é criar recompensas imediatas para tarefas que não nos atraem naturalmente. Por exemplo, sempre que terminamos uma etapa importante de um projeto, podemos nos permitir um tempo de lazer, como assistir a um episódio de nossa série favorita, ou dar uma caminhada. Isso cria uma associação positiva entre o trabalho e a recompensa, tornando as tarefas menos dolorosas e mais motivadoras. Dessa forma, o que antes parecia um fardo, agora se torna uma atividade mais prazerosa. A transformação do hábito. Tudo isso pode parecer complicado no começo, mas, como qualquer hábito, é questão de prática. Quando começamos a aplicar essas estratégias e vemos os resultados, nossa confiança cresce. Cada tarefa cumprida nos leva um passo mais perto de sermos a melhor versão de nós mesmos. Eu posso garantir, e falo por experiência própria, que o momento em que passamos a ver as tarefas como oportunidades de crescimento é quando a procrastinação perde o poder sobre nós. Nos tornamos mais eficientes, mais confiantes e, principalmente, mais satisfeitos com o nosso progresso. Agora, imagine por um momento como seria a sua vida se você conseguisse vencer a procrastinação de vez. Imagine a sensação de poder cumprir suas tarefas com foco, sem adiamentos, e ainda ter mais tempo para fazer o que realmente gosta. Isso não é um sonho distante. Com as estratégias que exploramos aqui, você tem o poder de transformar sua rotina, aumentar sua produtividade e alcançar seus objetivos com muito mais eficiência. Eu sei que é possível, porque eu também passei por esse processo e vi minha vida se transformar. Você também pode. Se você gostou desse conteúdo e está pronto para dar o próximo passo na sua jornada de produtividade, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa dessas dicas. Aproveite também para assistir o próximo vídeo que aparece na tela e ele vai te ajudar ainda mais a alcançar suas metas. Vamos juntos transformar a procrastinação em ação.